Olá, sétimo ano, vamos lá para mais uma aula, onde essa aula de hoje a gente vai estudar aí sobre o Brasil em regiões, né? Então, quando falamos aí em o Brasil em regiões, estamos nos referindo aí à divisão, né, à regionalização do território brasileiro, né? Então, dividir, né, o espaço aí em porções menores para poder haver aí uma melhor administração, obedecendo aí os critérios naturais, culturais, sociais e econômicos. Então, começando aí, temos o Estado brasileiro. Só lembrando que de 1940 para cá, né, o território brasileiro houve diversos tipos de regionalização. Então, vamos lá. O Estado brasileiro. Estado, né, é o conjunto de organizações políticas, como o governo, as forças armadas, os ministérios públicos. Então, tudo isso aí é o que forma o Estado, que são responsáveis pela organização da nação, onde a organização política, social, jurídica é uma das características de um Estado de direito. O Estado brasileiro possui como elementos principais aí o povo, o território nacional e o governo soberano. Então, um destaque aí, né, para esses elementos aí que compõem o Estado brasileiro. Então, temos o povo, o território nacional e o governo soberano. Só ressaltando mais uma vez aí que Estado é o conjunto de organizações políticas que são responsáveis pela organização da nação. A divisão regional, né? Então, vamos começar aí sobre a divisão regional. Região, né, para começar, é a divisão de uma determinada área geográfica, tendo como base um critério físico ou humano, né? Então, vai ser usado sempre um desses critérios, ou o critério físico ou o critério humano aí para poder haver a divisão, né, de uma determinada área geográfica. Podemos criar uma região também baseada nos critérios naturais, como por exemplo o clima, o solo, relevo e vegetação. Os critérios econômicos também se destacam, né? Que são os critérios criados pela ação humana, que temos aí a qualidade de vida, nível de desenvolvimento, violência e analfabetismo. Então, preste atenção, para poder regionalizar, né, para poder determinar uma área geográfica, utilizamos aí critérios físico ou humano, né? Também podemos utilizar os critérios naturais e os critérios econômicos. Então, todos eles estão envolvidos aí na hora, né, que vai fazer a regionalização de uma determinada área. Então, temos aí ao lado o que é uma região. Uma região pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta em virtude de determinadas características, né? E o que é regionalizar? É dividir o mundo em regiões segundo alguns critérios, tais como continentais, climáticos, políticos e econômicos e socioeconômica, né? O que eu falei para vocês aí anteriormente. A divisão regional brasileira. Então, começando aqui, vamos entender como se deu, né, essa regionalização. A divisão regional, né, foi criada aí para permitir um melhor conhecimento e administração do território brasileiro. Então, o objetivo principal aí, né, da divisão regional foi aí permitir um melhor conhecimento e administração do território brasileiro, onde as principais divisões regionais não oficiais são Divisão Regional por Delgado de Carvalho, Divisão Regional do Brasil por Pedro Pinchegeja, Divisão Regional do Brasil por Milton Santos e Maria Laura Silveira, né? Então essas divisões aí não são oficiais. E por que elas não são oficiais? Porque não foram criadas pelo IBGE. Então, para ser consideradas oficiais, precisam ser criadas pelo IBGE. Então, essas três divisões aí, a divisão por Delgado de Carvalho, a divisão por Pedro Pinchas
e a divisão por Milton Santos e Maria Laura Silveira são classificadas como divisões regionais não oficiais, pois não foram criados aí pelo IBGE. A divisão regional por Delgado de Carvalho. Então, vamos entender um pouco aí sobre essa divisão regional. Então, foi criada aí em 1913 e é considerada a primeira divisão do Brasil em grandes regiões. Delgado dividiu o Brasil em 5 Brasis. Então, quais foram aí os 5 Brasis que ele dividiu o território? Então, primeiramente aí teve o Brasil setentrional, né? A primeira divisão aí foi o Brasil setentrional, onde abrangia aí o estado do Amazonas e do Pará, observando aí no mapa, né, essa corzinha verde representando. Também teve aí o Brasil norte-oriental, né, norte-oriental, correspondendo aí essa área amarela, onde tem aí o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, né, e Alagoas. Tem também aí o Brasil Oriental, né? O Brasil Oriental, representado na corzinha roxa, onde tem aí Bahia, né? Minas Gerais, representando aí essa divisão. O Brasil Meridional, né? O Brasil Meridional está representando aí por São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E o Brasil Central, na cor laranja aí, representado por Mato Grosso, Goiás, né? Então, esses são aí os Brasis, né? Os 5 Brasis aí da divisão regional de Delgado de Carvalho. Então, só ressaltando mais uma vez, temos aí os 5 Brasis: o Brasil setentrional, o Brasil norte-oriental, o Brasil oriental, o Brasil meridional e o Brasil central, certo? O critério utilizado aí nessa divisão foi o físico, né? Então, o critério físico foi o adotado para a divisão aí de Delgado de Carvalho. Divisão regional por Pedro Pinças. Então, foi criada aí em 1967, onde o geógrafo deu mais atenção aos critérios históricos. Então, só voltando aí, enquanto Delgado de Carvalho destacou aí os critérios físicos, né? Pedro Pinças aí já vai destacar aí os aspectos históricos, né? Que é aí a formação territorial e os aspectos econômicos do país relacionado à industrialização. Então, na delimitação geoeconômica, o Brasil é dividido em 3 partes aí: Amazônia, Centro-Sul e Nordeste, né? Então, a divisão aí de Pedro Pinças está relacionado à delimitação geoeconômica, ou seja, as áreas econômicas mais desenvolvidas. Então, o território brasileiro está dividido em 3 partes por Pedro Pinças, né? Então, temos aí a Amazônia, Centro-Sul e Nordeste, que vamos conhecer um pouco de cada uma delas. Onde a Amazônia é caracterizada por muita vegetação e grandes vazios demográficos. Já o Nordeste é marcada pela pobreza que assola a região. Temos também o Centro-Sul, que se revelava, né, o coração econômico do Brasil, por possuir uma forte integração entre os estados da região. Destaque aí, né, para a criação de Brasília, que contribuiu para essa integração. Então, observando aí, né, cada uma dessas áreas tem seus destaques, né? A Amazônia é caracterizada por muita vegetação, mas aí possui um grande vazio demográfico, ou seja, sua população é bem reduzida. Já o Nordeste, né, marcado aí pela pobreza que assola a região. E o Centro-Sul, com destaque aí conhecido aí como coração econômico do Brasil, por possuir aí o grande polo industrial está localizado nessa área aí. Então, temos aí a divisão, né? A divisão geoeconômica do Brasil, né? Na divisão regional de Pedro Pinças. Então, temos aí
Essa cor verde representa a região Amazônia, né? A cor, a cor vermelha representa aí o Centro-Sul e a cor amarela representa aí o Nordeste, certo? Então tá aí as três divisões, né? As três divisões do território aí em regiões geoeconômicas. Divisão regional por Milton Santos e Maria Laura Silveira. Então, essa divisão foi criada aí em 2000, né? O aspecto humano foi o principal critério adotado. Levaram em consideração as seguintes características do território: estrutura de produção e a capacidade de integração. Eles dividiram o território em região amazônica, região nordeste, região centro-oeste e região concentrada. Então, tá aí, né, a divisão por Milton Santos e Laura Silveira. Então, o território aí foi dividido em Amazônica, aliás, região nordeste, região centro-oeste e região concentrada. Então, a gente vai conhecer, né, um pouco também de cada uma dessas regiões aí, dividida por Milton Santos e Maria Laura Silveira. Então, a Amazônica apresenta baixa densidade populacional e escassa produtividade tecnológica, né? Então, aí nessa região, né, nessa divisão da Amazônica, existe aí uma escassez de produtividade tecnológica. Então, a tecnologia, né, não é tão desenvolvida aí nessa região. Nordeste é caracterizada por baixa qualificação profissional da população em grande parte do território, onde possui também aí um elevado índice de analfabetismo e má distribuição de renda. Então vejam aí que o Nordeste, né, nessa regionalização aí, é a região que possui aí as piores qualidades, né? Onde apresenta aí a baixa qualificação profissional, onde possui também um elevado índice de analfabetismo e também a má distribuição de renda. O Centro-Oeste possui uma agricultura mecanizada voltada para o mercado externo. Então, olha aí. O Centro-Oeste já tem um destaque aí melhor em relação às duas anteriores regiões, né? Então, o Centro-Oeste possui aí uma agricultura mecanizada, ou seja, mais moderna, né? Onde já utiliza uma tecnologia mais avançada. Então, voltada aí para o mercado externo. E temos aí a região concentrada, né? Por que essa região é conhecida, chamada aí de concentrada? Apresenta, né, a maior concentração industrial do país, apresentando alta tecnologia. Então, ela é concentrada por causa disso, né? Por apresentar a maior concentração industrial do país, né? Onde apresenta aí alta tecnologia. Então, a tecnologia de ponta, né, vamos dizer assim, onde as indústrias, né, estão mais desenvolvidas, é nessa área aí conhecida, chamada de região concentrada, onde essa região aí é composta, né, pelos estados de Minas Gerais, do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Então, essa área aí é a área mais desenvolvida, chamada aí, conhecida como região concentrada. Então, só lembrando, concentrada, porque possui aí a maior concentração industrial do país, ou seja, as indústrias mais desenvolvidas estão localizadas aí nessa regionalização, nessa área aí do território brasileiro. Então tá aí, gente, a divisão regional por Milton Santos e Maria Laura Silveira, né? Destacando mais uma vez, o território foi dividido aí em região amazônica, região nordeste, região centro-oeste e região concentrada, ok? Temos aí, né, o mapa mostrando essa
regionalização, onde temos aí a cor verde representando a Amazônica, certo? Temos aí essa cor rosa representando o Centro-Oeste, né? Essa área roxa representando a região concentrada e o amarelo representando aí o Nordeste, certo? Esses são os principais pontos, né, sobre o Brasil em regiões, né? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.